Fala, gente, beleza? Paz de Cristo para todos vocês, paz do Senhor Jesus. Vamos chegando hoje um pouquinho mais cedo já, 9h11. Pastor, não é esse o horário que você faz as lives? Pois é, que hoje vai ter uma live extra aqui no meu Instagram. Eu chamei, na verdade o Matheus me chamou para a gente trocar uma ideia. E vai ter uma conversa aqui sobre Bíblia. Se você gosta de palavra, vai ter um bate-papo aqui de Bíblia, de palavra. A gente vai tratar sobre Caim e Abel, Gênesis 4. Os mesmos motivos que faziam Deus amar a Abel eram os motivos que faziam Caim odiá-lo. Essa palavra é forte e eu quero compartilhar com vocês agorinha. E para isso eu vou receber o meu amigo Matheus Soares, professor, escritor do livro Enciclopédia Bíblica de personagens bíblicos de A a Z. Ele vai entrar comigo agorinha aqui para a gente trocar uma ideia bíblica, teológica, sobre esse capítulo 4 de Gênesis. A gente vai falar sobre adoração, a gente vai falar sobre entrega. É um tema bem bacana. Então vamos chegando, gente. Vamos entrando aí. E depois tem a live com os testemunhos aí, a gente vai ouvir aí alguns testemunhos de irmãos e irmãs que vão participar conosco também. Eu não avisei que eu faria essa live extra aqui, mas vai ser bacana, vai ser legal, em nome de Jesus. Deixa eu ver se o Matheus já está por aqui. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Tati, Césaro... Lia Costa, Thaísa, Alice, Mari, Elian Martins, Vidal Moral, Eduardo Oliveira, Diogo Rodrigues, Tiago Alves, Cleverson, toda a galera que está chegando por aqui, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Alves Brum, vocês todos que estão chegando por aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos ver se o Matheus já está por aqui. Vou chamar ele já para participar com a gente. A gente vai trocar uma ideia sobre Gênesis, capítulo 4. Se você tiver aí com a sua Bíblia e quiser abrir nesse texto, vai valer muito a pena parar aqui para a gente compartilhar uma palavra de Deus. Gênesis, capítulo 4. Vamos ver se já chegou o Matheus aí. Se você tem sua Bíblia, abra aí com a gente, Gênesis capítulo 4. Abraço, pastor Jander Magalhães, nosso querido. Deus abençoe sua vida. Vamos chamar o Matheus aqui para a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Fala, Matheus. Fala, mano, certinho? Beleza, cara. Melhor Então agora. tá bom. Maravilha, maravilha. Como é que você tá? Como é que tem sido esse tempo aí para vocês? O mestre das lives. Quem sou eu? Sou nada. Deu uma pausa agora para ir tomar uma água. Ele já está seguindo aí de 32 horas de live. Ininterruptas. Falando para 5,4 milhões de pessoas. O cara já fez live com Barack Obama, com Bush. Já fez live com o presidente Bolsonaro. Já fez com todo mundo. Já pensou? Quem vai Só ser o Deus. novo ministro da Saúde? Fala para mim. Rapaz, quem que você acha que é? Eu ainda acho Será que é vai... o anticristo? Não, eu ainda acho que vai cair na mão do Osmar Terra isso daí. Eita, eu não sei, cara. Para mim é uma grande... Eu acho que, pelo que eu vi hoje, eu acho que é o camarada da Anvisa, né, que vai ficar... Eu sei que tá feia a coisa, por enquanto. A gente segue orando, né? Fazendo o que a gente pode fazer. Para guardar, pedir a Deus para guardar o nosso povo. Para Deus guardar, abençoar, dirigir. Esse é o nosso papel, né? Enquanto servos de Deus. E abençoar o povo com palavra, com conteúdo, gerar conteúdo nesse período de quarentena, né? Eu tenho certeza que o propósito de edificar essas pessoas e alcançar essas vidas é o mais importante. Fundamental, verdade. Ô, Matheus, eu estava conversando com você antes aqui. Você fez convite para a gente trocar uma ideia na sexta-feira. Eu falei, cara, o que a gente podia tratar? De qual assunto, de qual texto, né? E me veio ao coração um texto que está
está trabalhando muito em mim. Eu costumo dizer Uhum. que esse texto tem trabalhado muito mais em mim do que eu nele. Ok. Capítulo 4 de Gênesis. É um capítulo Gênesis 4. pós-queda, é um Uhum. capítulo pós-queda, pós-Éden. Adão e Eva acabaram de ser expulsos do paraíso como consequência para o seu pecado. Antes de entrar no capítulo 4, a gente vai encontrar um cenário perfeito de paraíso na terra, um Éden que Deus, o próprio Criador, plantou e estabeleceu o primeiro homem e a primeira mulher com um propósito de domínio, um domínio que se aplica muito mais à questão de cuidado e preservação do que apropriação e destruição, né? Muitas Uhum. pessoas interpretam mal essa ideia de domínio. Deus criou o homem para dominar, e o homem deu nomes para os animais e tal. E eu vou contar para você que eu nunca ouvi uma pregação falando sobre preservação da natureza. Nunca ouvi. Mas Deus não criou a natureza para ser destruída pelo homem, pela mulher, né? Quando Deus estabelece o homem e a mulher com um papel de domínio, esse papel, inclusive, é do uso coerente dos recursos, do uso com sabedoria daquilo que Deus lhes deu. Uhum. E aí se segue o pecado, a queda, eles caem, desobedecem a Deus, e aí vão sair do jardim, vão a partir desse momento comer com o suor do seu rosto, viver do suor do seu trabalho, do trabalho das suas mãos. E o capítulo 4 é um capítulo pós-queda, pós-jardim, que vai apresentar dois novos personagens aqui no contexto de Gênesis, que é Caim e Abel. É um capítulo muito rico, muito cheio de revelações, e que vai apresentar esses dois irmãos vivendo uma trama muito louca. Uhum. Começa num culto e termina num homicídio. Começa com uma ideia de culto e de adoração, de louvor, e termina no primeiro homicídio da história. Eu vou ler aqui o capítulo 4, Mateus, pode ser? Ok, vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E aí, a partir do versículo 8, vem o resultado dessa inveja, né? Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força. Fugitivo e errante serás na terra. Até aqui, eu acho que já dá para a gente construir bem o cenário, O raciocínio. né, dessa passagem. Quer começar aí, mano? De algum modo, a visão que nós temos sobre Caim e Abel, às vezes dá-nos a sensação de que faltou uma explicação do porquê Deus aceita a oferta de Abel e porque Deus rejeita a oferta de Caim. Há algumas possibilidades que nos ajudam a construir um raciocínio dentro dessa visão.
Em primeiro lugar, é a ideia de que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta e rejeitou a Caim e a sua oferta. Então, é a ideia de que Deus não só vê a oferta que está sendo oferecida, mas antes de Deus ver a oferta que está sendo oferecida, Deus se atenta para quem está oferecendo a oferta. Então, é a ideia de que, na verdade, Deus não recebe o ofertante por causa da oferta, mas Deus recebe a oferta por causa do ofertante. E isso fica tão presente na vida cristã de um modo geral, porque quando Cristo, por exemplo, vai falar sobre a oferta já no Novo Testamento, ele diz o seguinte: quando você traz a oferta, se no seu coração há algo contra o seu irmão, deixe a oferta no pé do altar. Procure a pessoa, reconcilie, retorne ao altar e então entregue a sua oferta. Porque Deus nunca analisa primeiro a minha oferta. Primeiro ele analisa a mim. E ele só aceita a minha oferta por causa de mim, ou só rejeita a minha oferta por causa de mim. Porque a oferta para Deus é mais do que aquilo que eu ofereço, é aquilo que eu sou. Então, eu penso que, de algum modo, isso pode nos ajudar a sugerir a ideia do porquê Deus aceita Abel e a sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta. Uma outra possibilidade que eu também acho muito coerente, muito interessante, é a expressão que nós temos aqui. A Bíblia diz que Caim traz parte do fruto e Abel traz as primícias. Caim traz parte de e Abel traz as primícias de. Então, essa ideia do valor que tinha para Abel e o valor que tinha para Caim, eu penso que nos ajuda a construir um caminho, um conceito sobre o que Deus pensa acerca da oferta. E aqui talvez eu precisaria usar mais um minutinho só para construir um raciocínio, que é a ideia do seguinte: essa ideia de que Caim traz parte de, ou seja, qualquer parte, qualquer coisa, traz por trazer, pegou e trouxe. Abel não. Abel traz a primícia de, é a ideia de honra. É a ideia de ver o todo e dizer não. A primeira parte é de Deus. É a ideia de dizer não. Para Deus tem que ser mais do que qualquer coisa. Para Deus tem que ser a primícia de. E isso é interessante porque quando a Bíblia vai falar sobre oferta, a Bíblia constrói um raciocínio dizendo: honre ao Senhor com as suas fazendas. Então, para Deus, esse quesito de oferta é uma questão de honra. Não tem a ver, muitas das vezes, com o quanto que eu ofereço, mas tem a ver com a importância que isso tem para mim. Porque, de algum modo, a oferta só tem valor para Deus se primeiro tem para mim. Uma coisa que eu acho interessante no raciocínio sobre oferta é que o termômetro da oferta é o coração do ofertante. O termômetro da oferta é o coração do ofertante. Isso ficou bem claro, por exemplo, quando a viúva chegou para oferecer uma oferta e ela deu pouco, se não me foge de memória, 2 moedas, que a Bíblia diz. Existiram pessoas que deram uma quantia financeira muito maior. O senhor está ao pé do gasofilaço, ao pé do altar, com os discípulos e dizendo: ó, tá vendo? Essa mulher deu a maior de todas as ofertas. Mas como assim? Foram só 2 moedas. 2 moedas para nós. Para ela, foi tudo que tinha. Ou seja, ela não trouxe por trazer. Ela não deu do que estava sobrando. Ela deu algo que tinha muito valor para ela. Porque para Deus, o termômetro da oferta é o coração do ofertante. Davi, que quando foi oferecer um sacrifício, disse: de modo algum eu oferecerei a Deus algo que primeiro não tenha valor para mim. Porque só tem valor para Deus se primeiro tiver valor para mim. E aqui eu concluo esse raciocínio usando um contexto agora já dentro da lei de Moisés. Deus faz questão de, quando ele vai orientar o povo sobre o sacrifício, dizer o seguinte: ó, quando vocês forem me oferecer sacrifício, alguns tipos de oferta ele coloca a opção de 2 pombas ou de um cordeiro, mas há alguns tipos de adoração e de culto que ele diz o seguinte: ó, me ofereça um cordeiro de 1 ano. Me ofereça um cordeiro de 1 ano. A pergunta é, para um Deus que é espírito, que diferença faz se eu estou oferecendo um cordeiro de 1 ano, um cordeiro de 10 anos, ou se eu estou oferecendo um gato, ou se eu estou oferecendo uma preá? Por que Deus pede um cordeiro? E quando nós analisamos um pouco a vida dos judeus, a cultura judaica como um todo, nós percebemos que a carne que os judeus mais gostam é a carne de cordeiro. Então, era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: ó, eu quero que vocês ofereçam para mim algo que tem valor para vocês. Não faz diferença para mim o tipo de animal que é oferecido,
mas faz diferença para mim a intenção do coração de vocês. Então, eu penso que essa maturidade nessa construção do raciocínio de que vale para Deus e vale para mim, e enxergar o culto, a oferta, a entrega como uma questão de honra. E aí nós precisamos reavaliar muita coisa. Honra desde aquilo que eu ofereço, desde a pontualidade minha estar no culto, desde o entendimento de que eu fui não para assistir um culto, mas para fazer um culto. Eu conheço, por exemplo, um irmão que quando ele vai separar o dízimo dele, ele faz questão de separar as notas mais novas. Eu acho isso muito interessante, porque R$10 amassado tem o mesmo valor de R$10 de uma nota nova que não foi amassada, mas o que ele está dizendo é, de algum modo, eu quero dar a primícia eu quero dar a melhor parte, eu quero dar aquilo que eu considero que tem mais valor. Então, eu penso que essa possibilidade de dar a parte de Deus, das primícias pode ter feito Deus olhar para Abel, pode ter feito Deus olhar para Caim e dizer, Abel, você não ofereceu com honra. Caim, você não ofereceu com honra. Abel, me agradei não só da sua oferta, mas primeiro de você. O seu coração me honrou. E por causa de que eu agradei de você, eu recebo também a sua oferta. Mateus, então vamos entender. Primeiro, Deus não recebe a oferta desassociada do ofertante. Vamos traduzir isso. Deus não recebe a adoração desassociada do seria adorador. legal se o pessoal que está na live agora, o conteúdo está sendo bênção para você, envia aí para mais alguém, para mais 10, 15 pessoas, chama alguém para participar. Clica aí no aviãozinho, na setinha e manda para outras pessoas serem edificadas também. Então, a oferta, a adoração, ela revela o coração do ofertante, do adorador. Quando a gente trata de oferta aqui, a gente está tratando da ideia de culto. A gente está tratando do princípio de louvor e adoração. O louvor e adoração no Antigo Testamento, na prática ritualística, se manifestava em entrega das suas ofertas, dos seus sacrifícios. Né? Então a gente entende que quando eles entregam algo, eles estão revelando externamente, eles estão materializando com a sua oferta, com a sua adoração, aquilo que estava no seu coração. O que está no coração o homem não vê, só Deus. O que está aqui, ninguém consegue descobrir, a não ser que venha aparecer do lado de fora. Mas Deus é quem esquadrinha, ou seja, sonda, conhece a intenção do coração. Quando Caim traz uma oferta, a minha versão, eu estou trabalhando com uma versão muito comum, que é a Revista e Corrigida, diz que Caim trouxe artigo indefinido. Uma pode ser qualquer, uma pode ser a que sobra, uma pode ser a primeira que ele viu, uma pode ser aquela que não vai lhe fazer falta, uma pode ser aquela que não é a mais cara, que não é a melhor. Enquanto a narrativa vai usar a expressão definida de que Abel vai trazer das primícias e da gordura. Ou seja, a narrativa do capítulo 4 constrói a ideia de que Abel é cuidadoso no que entrega. Abel pensa no que vai oferecer. Ele é caprichoso. Ele prepara antes. E ele não prepara qualquer... Porque a ideia de preparar implica em gastar tempo, implica em organizar aquilo que vai ser oferecido. Então, quando a gente faz um paralelo com a proposta do culto racional no Novo Testamento, é uma ideia de que eu preparo algo para oferecer depois. Eu preparo algo com antecedência para entregar no meu momento de culto. Então, aqui, a gente abre um precedente para entender que culto não começa quando eu chego na igreja. O culto não começa quando eu acendo o fogo em cima do altar. O culto não começa quando eu chego para arrumar meus instrumentos, para cantar os louvores, quando eu vou ouvir. O meu culto começa em casa. Então, a ideia de trazer algo, de preparar algo, e a ideia do improviso, a ideia de pegar uma e trazer. Né? Eu só queria frisar isso. Sobre, acho que alguém não pegou ali durante a sua conversa, a sua fala, sobre qualquer animal, né? Eu vou sacrificar qualquer animal. Não. Tinha que ser um animal puro, pela descrição da lei, né? Tinha que ser um animal aceitável pelas leis sacrificiais, isso é lógico, né? Mas eu entendi como que você quis colocar, né? A ideia de que se prepara algo especial ao Senhor, né? Então,
Quando Caim traz a sua oferta, me parece que ele traz de um jeito despretensioso. Ele traz uma. Enquanto Abel traz a melhor, traz o melhor que ele tem, o melhor que ele possui. Para enriquecer aqui a nossa conversa, por que que Deus não recebeu a oferta de Caim? Por que Deus não se agradou? O que eu acho bacana é que o texto diz que Deus recebeu Abel e sua oferta. E não recebeu Caim e sua oferta. Deus não é alguém interesseiro que pega o presente e rejeita quem está presenteando. Né? Por exemplo, um cara está apaixonado por uma menina. E aí ele oferece uma caixa de bombom para ela. Ela diz, opa, obrigado, beleza. Recebe e come. Aí ele diz, então agora eu vou te dar flores. Aí ela recebe as flores. Obrigado. Agora eu vou te dar um celular de presente. Aí dá um iPhone para ela. Ela, obrigado, legal. Aí ela usa o iPhone, guarda. Aí ele diz, eu quero namorar você. Ela diz, não, você eu não quero. Aí ele diz assim, não, mas então me devolve o presente, porque o meu presente foi com interesse. Aí ela diz, não, eu quero o teu presente, mas não quero a tua presença. Agora, Deus não é uma pessoa interesseira que recebe a oferta, que recebe a adoração, que recebe o presente, dissociado do adorador. Primeiro Deus olha para a vida, primeiro Deus olha para o coração, primeiro Deus olha para a intenção do adorador. Ou seja, o interesse de Deus não é para o que eu ofereço, mas é para mim. O interesse de Deus exatamente, é para a pessoa. Exatamente. Porque eu posso oferecer para Deus uma bela voz, mas o meu caráter pode não ser compatível com a minha voz. Eu posso oferecer para Deus um talento muito bonito, mas o meu caráter pode não ser compatível com o meu talento. Então essa ideia de prega bem, canta bem, então beleza. É talentosa? Ah, então legal. É talentoso? Então, não. Primeiro caráter, primeiro a vida, primeiro a minha entrega, o meu coração. Quando eles estão trazendo seu louvor, eles estão oferecendo para Deus uma entrega que revela os seus corações. Para enriquecer aqui o nosso assunto, 1 João, capítulo 3, o versículo 12. Não como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Aqui está a resposta. Olha aqui, 1 João... Novo Testamento, 1 João 3 e 12. Para enriquecer aqui a nossa conversa. E por que causa Caim matou Abel? O próprio texto responde. Porque as suas obras, as de Caim, eram más. E as de seu irmão, Abel, eram justas. Então aqui, o próprio contexto está revelando que as obras de Caim eram más. O coração de Caim revelava com as suas obras como ele era. Então, quando ele fica com inveja do culto do seu irmão, ele está manifestando, na verdade, a essência de um coração que já é corrompido. Quando ele está manifestando inveja da oferta recebida do seu irmão, porque o problema não é só porque Deus não recebeu ele a oferta dele. Me parece aqui no contexto do capítulo 4 que a maior bronca de Caim é que Deus recebeu o irmão e não ele. É que Deus recebeu a adoração do irmão e não a dele. Então há aqui uma briga, uma inveja, um sentimento maligno que começa a tomar conta desse coração. Segue daí, mano, vai lá. Eu acho muito interessante, e principalmente essa ideia de João, ela está trabalhando o seguinte: a questão não é apenas o culto que é oferecido como uma oferta, mas é a construção de uma rotina que é construída com a vida. Exatamente. Então, na verdade, o que o senhor está dizendo é o seguinte, ó, o culto é mais do que o momento que você oferece. O culto é o estilo de vida que você vive. E Cristo vai construir esse raciocínio quando ele diz o seguinte, ó, os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. A mulher chega para o Senhor, a mulher samaritana, e diz, Senhor, mas como que é esse negócio de adoração? Tem que ser no monte, tem que ser no templo, tem que ser aqui em Gerizim, tem que ser em Jerusalém. O Senhor falou assim, não, a hora vem e agora é. Esse é o momento em que a questão da adoração não vai estar ligada só ao local que você está. A adoração vai estar ligada ao estilo de vida que você vive.
Então, Exatamente. eu penso que isso é interessante, porque a partir do momento que a gente enxerga esse conceito do culto segundo Deus, a gente sai da limitação de que o culto são apenas as 2 horas que eu estou dentro do templo em uma atividade religiosa. E esse tempo de quarentena, ele está nos ajudando muito nisso. Porque, infelizmente, tinha muita gente dentro de uma rotina religiosa de que ele só lembrava de Deus no templo, só lia a Bíblia no templo, só orava no templo, só vivenciava alguma coisa espiritual no templo. Como que ele está sendo igreja se ele está tendo Aí já não 2 consegue meses cultuar em casa. sem templo? Então, essa ideia do culto fora do templo. Tem uma coisa muito interessante dentro dessa visão de Deus sobre a espiritualidade. João, por exemplo, no Apocalipse, no final do livro, quando ele vai ver a Cidade Santa, que ele vai olhando e vendo rua de ouro, praça, árvore da vida no meio da praça, tem uma coisa que chama a atenção dele e espanta ele. E ele deixa isso registrado no final do livro do Apocalipse. Ele diz o seguinte: e lá não havia templo. Eu acho isso interessante. Você imagina o João, que tem toda a formação judaica, olhando e dizendo assim, mas ok, cadê o templo? Cadê o daqui? templo dessa cidade? Não, aqui nós não temos templo. Então, é interessante essa questão de que é um confronto de Deus. Para que serve o templo? Para reunião, para comunhão. A adoração é mais do que algo que eu faço apenas no templo. A adoração é um estilo de vida. O templo funciona para comunhão, o local onde a família se reúne, uma casa. Agora, a intimidade, a comunhão da família, a vida com Deus deve ser vivenciada no dia a dia, a cada instante. Então, é um convite de Deus para ressignificarmos um pouco essa questão do nosso tempo de comunhão e do que é culto e adoração segundo Deus. Mateus, vamos colocar um pouquinho mais de sal nesse tempero, nessa panela. Vamos lá. E a turma da hipertensão pega o capítulo 4, capítulo 4, coloca o comprimidinho debaixo da língua aí. Ó. O capítulo 4 começa com 2 irmãos. Não são pessoas aleatórias, não são estranhos, não são desconhecidos, são 2 irmãos vindo para um culto. Cada um tem um culto individual para oferecer. Uhum. Então a ideia de culto coletivo vai ser construída depois. Mas cada um tem um culto individual, uma oferta individual, uma adoração individual. Um culto coletivo, onde eu me reúno dentro de um templo com os meus irmãos, é um culto formado por vários cultos individuais que se unem, adorando ao mesmo Deus. São Na verdade, só vai iniciar diferentes. isso daí a partir de Moisés, né, com o tabernáculo. Exatamente. Exato, que aí vai estabelecer essa ideia de coletividade no culto. Mas hoje, no nosso contexto, a ideia de um culto coletivo é a união de vários cultos individuais. Então, o meu culto junto com o seu, a sua adoração junto com a minha, vai manifestar, né, o nosso culto coletivo. Agora, vamos entender que um culto que começou com 2 irmãos vindo a trazer a sua adoração, termina diferente para os 2. Os 2 estão indo para o culto, os 2 estão indo para a adoração, os 2 estão indo entregar alguma coisa, mas um sai de um jeito. Pastor Maurinho, Deus abençoe. Um abraço, Maurinho. Gente boa. Eles vão sair do culto de jeitos diferentes, de maneiras diferentes. Tem um cara que vai sair do culto feliz, alegre, adorando, cheio de Deus, porque Deus o recebeu, bem como sua oferta. E tem outro cara que vai sair brabo, revoltado, com um semblante descaído, planejando um homicídio. Então, que culto é esse em que eu acabei de entregar meu louvor, mas o meu coração está cheio de inveja? E outra, é um Caim que só está o corpo, né? Mas a mente está longe. É um Caim que só está o corpo, demais, mas a mente, o pensamento está planejando o mal. Então, o culto tem que ser inteiro. O culto não é algo só do corpo. Ele está entregando com as mãos a sua oferta, mas está com o coração cheio de inveja. Ele está saindo de um culto em que ele acabou... Cara, isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito poderoso. Porque tem muita gente que acabou de cantar um hino lindo dentro da igreja. E ainda está descendo a escada do templo e já está murmurando do irmão. Tem gente que acabou de falar língua estranha no culto, meia hora atrás, de profetizar no culto, 40 minutos atrás, de levantar a mão, dar glória a Deus e adorar a Deus no culto.
e aí no final do culto ele está compartilhando uma notícia ruim, ou uma fake, ou Uhum. uma fofoca que está matando o seu irmão. Então, a maneira como eu saio do culto, anota aí, essa vai de graça para quem gosta de pregar. O jeito, a maneira como eu saio do culto, me define muito mais do que a maneira como eu entro no. O início não é tão revelador quanto o fim. É por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o Que o começo início delas. delas. O final revela muito mais a meu respeito do que o começo. Os dois começam o culto basicamente do mesmo jeito, basicamente com a mesma ideia. Só que a maneira como os dois terminam a oferta, o louvor, é que vai definir o caráter desses caras. Você mencionou uma questão interessante sobre essa intenção interna de Caim. Caim é alguém que não conseguiu dominar o seu mundo interior. Isso é muito interessante. Nós conseguimos ter uma visão do mundo exterior de Caim no culto, oferta. O mundo interior de Caim ele não conseguiu dominar. E há uma ideia interessante sobre isso, que é a seguinte: possivelmente Caim matou Abel muitas vezes antes no seu coração. Eita. Ele não mata Abel quando ele o fere, talvez com uma pedra, enfim. Ele mata Abel muitas vezes antes no seu coração, na sua mente, porque esse mundo interior dele está em desordem. Judas, por exemplo, Judas traz Jesus muito antes na sua mente. Então, essa ideia de que aquilo que eu pratico, na verdade, com a minha vida na parte externa, ela só é fruto de algo que é gerado, de algo que é repensado e de algo que não é rejeitado dentro do meu mundo interior. Perfeito. E isso é uma coisa muito interessante. Agora, você mencionou uma questão que eu achei muito curioso, que é a questão do culto pessoal. O culto pessoal. Nós temos o culto coletivo a partir de Moisés, tenda, todo aquele ambiente, depois tabernáculo, a construção, na época de Davi e de Salomão, o templo, ali o culto coletivo, até então o culto individual. E a sensação que dá é que Deus ele tem... Se é que eu posso usar a palavra saudades, porque a ideia de saudade é a ideia de sentir falta, e Deus ele é completo, eu não consigo ver falta em Deus, mas se eu pudesse usar, é a sensação de que Deus ele tem uma boa lembrança, uma boa memória, uma recordação agradável desse culto voluntário. E aí tem uma coisa interessante na Bíblia, eu tentei verificar aqui rapidamente, mas eu não consegui achar a referência exata. Eu sei que está no Antigo Testamento e um dos profetas menores, não lembro se Ageu ou se Sofonias, mas Deus ele vai fazer o seguinte, ele vai falar o seguinte, ó: eu restaurarei a tenda de Davi. Aquela é uma das declarações mais extraordinárias e interessantes de Deus naquele livro. Eu restaurarei a tenda de Davi. Espera aí, não foi a tenda de Davi a única estrutura religiosa, física, que foi construída no Antigo Testamento. Teve, por exemplo, a tenda, o tabernáculo que foi construído em Siló, na época de Eli. Teve o tabernáculo, por exemplo, da época do deserto, o tabernáculo do deserto. Teve o templo que Salomão construiu. Há várias estruturas físicas religiosas no Antigo Testamento, mas a sensação é que Deus está olhando e está dizendo: eu estou com saudade de um lugar. Mas qual lugar é esse? O tabernáculo de Siló? Não. Foi a tenda que Moisés construiu no deserto? Também não. Então é o templo de Jerusalém, que tinha muito ouro da época de Salomão? Também não. Suntuoso, Conhece? grande, Não. bonito. Eu estou com saudade da tenda de Davi. Por quê? Porque a tenda de Davi foi a tenda espontânea. Eu não mandei ela construir. Não tinha subdivisão de ato, lugar santo, lugar santíssimo, formalidade da religião. Não. Não houve um pedido de um culto. Houve uma oferta espontânea, voluntária, de um coração rendido, que entendeu que culto é algo pessoal. Então, eu acho isso interessante. Essa questão, e aí eu volto à questão inicial que eu falei no início, de honra, de dizer: não, Senhor, eu quero lhe oferecer a minha honra, o meu culto. E aqui nós partimos da ideia, e isso é uma coisa que foi muito falada nos últimos anos, parou, Amós 9:11, alguém colocou a referência aí, muito obrigado, Amós 9:11. E é uma coisa muito interessante, porque nós somos de uma cultura que sai do culto e diz assim: eu não gostei do culto. Isso é interessante, porque a partir do momento que eu entendo que o culto não é algo que eu vou para receber, mas o culto é algo que eu vou para oferecer,
Aí eu chego ao seguinte entendimento seguinte: gostei do culto? Não. Mas quem fez o culto? Eu. Quem é para não ter gostado do culto foi Deus. Então, Aquele para quem o culto é oferecido é o único que pode dizer gostar, se ele estava bom ou não estava. Ou não gostar. Então, eu acho que o que falta na gente, e para quando a gente voltar agora dessa quarentena, essa recontinuação da vida cristã pública, da comunidade, e isso está ensinando para a gente, principalmente nesse momento, de que igreja não é um lugar que eu vou, igreja é uma família que eu pertenço. E aí a gente constrói mais a ideia da igreja orgânica, como organismo vivo. E aí a gente pensa que igreja, na verdade, não tem 4 paredes, mas tem 2 pernas. Igrejas são pessoas. Então, quando eu construo esse entendimento, eu começo a pensar, não, culto é um ambiente que eu construo para a minha adoração. É algo pessoal, é algo voluntário e é algo que é entregue com honra para o Senhor. Então, o culto racional é algo muito interessante. É algo muito precioso também, que é a questão da comparação. A inveja nasce no coração de Caim com o princípio da comparação do... Posso falar uma coisa? Para eu não perder o raciocínio? José também sofreu de inveja por causa dos irmãos. Caim tem inveja para com Abel. Isso ensina uma coisa para a gente. Toda inveja é uma admiração disfarçada. Só falta humildade de compartilhar. Aí se transforma em inveja. Então, o homicídio começa com uma inveja. Eu preciso falar sobre a intensificação de sentimentos malignos não tratados. Pelo contrário, alimentados. Tudo aquilo que eu alimento se transforma em algo mais forte e dominante na minha vida. Né? Se eu alimento mais minha carne, serei carnal. Se alimento mais meu espírito, serei espiritual. Se eu alimento a inveja, serei um invejoso. Beijinho no ombro. Se eu alimento sentimentos negativos, se eu alimento a inveja, é isso que vai tomar conta da minha vida. Então, entendendo isso, tudo começa, a inveja começa, o homicídio começa, o planejamento, o sentimento maligno que vai tomar conta daqui a pouco, começa com uma comparação. Cara, há um risco muito grande na comparação. A gente precisa ser tratado todos os dias pelo Espírito Santo, porque o tempo todo nós nos deparamos com pessoas que estão à frente ou que estão atrás, que, segundo uma perspectiva humana, estão acima ou estão abaixo. E na vida a gente é ensinado a competir. A gente precisa chegar no primeiro lugar para vencer. A gente precisa do lugar mais alto do pódio. A gente quer a medalha de ouro. A gente é treinado para passar no vestibular. A gente é treinado para passar de ano. Então a ideia de disputa, de vencer... Competitividade. É a competitividade estabelecida no capítulo 5 de João, o culto do tanque, na igreja do anjo. O cara tem que chegar primeiro, antes de todo mundo, para poder receber o milagre. Então essa ideia de competitividade, essa ideia de comparação. Quando eu me comparo com alguém que, na minha perspectiva, está acima, eu corro o risco de me transformar em alguém invejoso, de minimizar minhas conquistas, de me inferiorizar, de invejar essa pessoa, e esse sentimento, se não for trabalhado, pode tomar conta do coração e virar, me transformar numa pessoa maligna, numa pessoa cheia de murmuração, uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica. Né? Então, se eu me comparo também com quem, na minha perspectiva, está abaixo, eu corro o risco de maximizar minhas conquistas e de me transformar em alguém orgulhoso, arrogante e, por consequência, insuportável. Porque a pior coisa é lidar com gente orgulhosa e arrogante, né, mano? Então, a comparação, eu queria chamar a atenção do pessoal de casa para isso. Não se compare com os outros. Não compare o seu ministério com o ministério de outros. Não compare os seus resultados profissionais com o de outros. As pessoas são diferentes. Os chamados são diferentes. As proporções de ministério são diferentes. A Bíblia diz que uns Deus chamou para ser líder de 10, outros de 100, outros de 1000. Então, alcances. Uns Deus chamou para Jerusalém, outros para Samaria, outros para os confins da terra. Então, a comparação traz um perigo muito grande.
E no final da história, o culto de um vai terminar com um planejamento de um homicídio, porque a inveja tomou conta do seu coração. O culto de outro vai terminar de boa, glória a Deus, aleluia. E aí Deus, que conhece o coração, diz: Caim, antes de Caim cair, Deus diz: se você mudar, Caim, dá tempo de oferecer um culto que eu receba, dá tempo de oferecer uma entrega que eu olhe para a sua vida e diga: eu vou me agradar de Caim também. Então o que vai definir aqui é a postura. Deus dá para Caim a possibilidade de arrependimento e de mudança. Só que ele rejeita isso, abraça o pecado, abraça a ira, abraça a inveja, isso toma conta do coração e aí vai culminar na morte, no primeiro homicídio declarado no capítulo 4 de Gênesis. Sequinel, essa questão da inveja é muito interessante. Quando nós pegamos algumas pessoas que ou tiveram ou sofreram por causa da inveja, sendo a vítima, nós temos, por exemplo, Caim e Abel, nós temos Davi e os irmãos, nós temos José e os irmãos. Então, a gente percebe uma coisa. Caim, por exemplo, ele queria ter o que o Abel tinha. Davi, por exemplo, queria ter... Os irmãos de Davi, por exemplo, queriam ter o que Davi tinha. Os irmãos José, por exemplo... Davi foi muito invejado. Davi foi invejado até pelo rei. Sim. Os motivos que faziam Caim odiar Abel eram os mesmos que faziam Deus amá-lo. Sim. Os motivos que faziam Saul odiar Davi eram os mesmos motivos que faziam Deus achar ele com o coração, segundo o coração de Deus. E a questão dos irmãos de José para com José, queriam a posição dele. Só que aí tem uma leitura de cenário que eu acho maravilhosa sobre essa questão do efeito da inveja a longo prazo. Porque José foi vendido com 17 anos, ficou 11 anos como escravo, com 28 foi comprado por Potifar, logo na sequência vai preso, fica 2 anos na prisão, com 30 anos ele é promovido a governador do Egito. Parece até que você escreveu uma enciclopédia sobre personagens bíblicos, mano. Oh, que coisa! Aí a gente tem dali de 30, os primeiros 7 anos de fartura. Então, finaliza os primeiros 7 anos de fartura e inicia o primeiro ano de fome. Então, quando José está com 38 anos de idade, é que os irmãos de José vêm para o Egito e encontram-se com José. Eles viram José pela última vez quando José tinha 17 anos. Então passaram-se 21 anos desde o último encontro. Olha que interessante. Os irmãos de José se aproximam de José, José reconhece eles. Eles não reconhecem José. Para o pessoal que está em casa, eu vou dizer isso aqui de novo. 21 anos sem eles se verem. Os irmãos de José se aproximam de José, José reconhece eles, eles não reconhecem José. José não tinha a mesma aparência mais. Os irmãos de José ainda tinham. Por quê? Porque, Sequinel, invejoso nunca muda. Não evolui, não cresce. Não evolui, não cresce. Invejoso você vai ver domingo 10, agora aqui na nossa igreja, 15, cara. 20, 30 anos, vai estar do mesmo jeito, com as mesmas manias, os mesmos comportamentos, as mesmas crises, as mesmas picuinhas, porque o invejoso, ele se autodestrói. Ele é vítima da própria doença. É um sentimento de autovitimização. Porque no desejo de querer ser o outro, ele anula-se de ser a si próprio. E ele não vive nem a vida do outro, nem a sua própria vida. Ele se adoece. Ele duas perguntas aqui a respeito de inveja que fizeram. Primeiro, existe inveja branca? Da Marinette está perguntando aqui, ó. Não. Existe inveja branca? Ó, para mim, tá? Amarela, vermelha, azul, roxa, branca. Não inveja existe. É inveja. É um sentimento que teve sua origem no coração de Satanás. Uhum. Então, inveja é inveja. Outra pergunta aqui, você concorda, Matheusão? Concordo. O Tiago está perguntando, como lidar com pessoas invejosas? Essa é fácil, responde para ele. Vou deixar para você. Como lidar com pessoas invejosas é uma questão muito interessante. Porque, de algum modo, a inveja ela é gerada por aquilo que se vê. Exemplo, os irmãos José tiveram inveja de José porque souberam do sonho e viram a capa. Os irmãos de Davi tiveram inveja de Davi
porque viram a unção dele com Samuel na casa e toda aquela questão. Enquanto ele era só um pastor de ovelhas, não havia inveja. Caim teve inveja de Abel e por causa disso matou, porque ele viu todo o cenário que foi construído de Deus recebendo culto, de Deus se agradando, de Deus recebendo um, de Deus rejeitando o outro. Então, o máximo que eu puder ser discreto vai me ajudar a não ser atacado por causa da inveja das pessoas. Agora, se eu tenho uma postura de querer mostrar para todo mundo, ostentar para todo mundo, isso vai aumentar a possibilidade. Gosto de ostentação. E aí eu concluiria esse pensamento. Ostentação fomenta os invejosos. Eu concluiria esse pensamento dizendo que o segredo de ser feliz é ser feliz em segredo. A questão não é querer mostrar ser que é feliz, não. Seja feliz, sem ter a necessidade de querer mostrar isso para as pessoas. Não seja vítima de querer que as pessoas te vejam bem. Porque tem gente que ela não quer ser feliz. Ela quer que as pessoas pensam que ela é feliz. É a ideia de construir uma imagem, que às vezes não é verdade. Seja, independente de querer mostrar ou não, isso vai te trazer menos problemas. A realidade, a realidade constante das redes sociais, né? Sim. De estar sempre mostrando o que eu tenho, o que eu comprei, onde eu fui, o que eu faço, a necessidade de mostrar para os outros que eu sou feliz. Eu daria um conselho, como lidar com invejosos. Se afasta deles o máximo que você puder, seja prudente e não compartilha tudo, né? Não compartilha teus sonhos com quem não pode levá-los além, né? Não compartilha os projetos que Deus te deu com quem não tem visão para ver eles se cumprindo. Então, viva a sua vida focando em Deus, e o invejoso ele acaba se arrebentando sozinho, né? E se você é vítima desse sentimento, se você... Porque eu nunca vejo alguém dizendo, não, eu sou invejoso. Ora por mim, porque eu sou invejoso pra caramba. Eu não posso ver o meu... Eu nunca vi, cara. Eu sempre vejo por exemplo, pastor, eu Quer ver uma vítima... coisa, Sequinel? Eu sou vítima de inveja, eu sou muito invejado. Eu, por exemplo, o pessoal inveja meu cabelo. Inveja... Quantos seguidores você perdeu quando postou aquela foto na Times Square em Nova York? Cara... Mano, eu cheguei lá, postei a foto, perdi 200 seguidores. Né? Aí fiquei triste pra caramba, mano. Ó, o dia que mais acende a inveja da turma é quinta-feira, o dia do TBT. Quando o pessoal posta foto de viagem, né? Cara, posta TBT, por exemplo. Então, cara, se afasta, mano. Se afasta dessas pessoas tóxicas que te desejam mal. Pra encerrar aqui, tá acabando o tempo da live. Depois eu vou fazer uma live, Matheus, sobre testemunhos. Eu tô encerrando hoje ou amanhã, não lembro mais. Uma série, todo mundo tem uma história. Me conte a sua. E algumas pessoas vão... E eu tô num dia desse contigo, né? Ah, sim, com certeza. Hoje com certeza. Quem? Aí, cara, pastor Moisés Martins. Uau, gente boa demais. O Bom Samaritano é um cara que tem testemunhos muito fortes, né? Trabalha com recuperação de dependentes químicos e tal. Vai ter um amigo nos Estados Unidos, vai ter... Algumas pessoas vão entrar e dar os seus testemunhos. Mas para encerrar, o pecado transforma amigos em inimigos. Quando Caim mata Abel, Deus vai questionar Caim sobre a ausência do seu irmão. Ele vai ser, parece que, sarcástico na sua resposta. Eu sou o cuidador do meu irmão, né? Aí depois Deus olha para ele e dá uma sentença. E Deus diz... errante andarás sobre a terra. A terra não te dará mais do seu fruto. Você não vai comer mais do fruto da terra. Uma das palavras que mais vai aparecer no juízo de Deus sobre Caim, terra. Com o que ele trabalhava? Terra. Lavrador da terra. Ele produzia tendo a terra como sua aliada. Era da terra que vinha o seu sustento. Era da terra que vinha a sua provisão. Mas por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por causa do seu homicídio, por dar lugar à inveja, onde tudo vai começar, Deus permite que aquela que era sua amiga, aquela que era sua parceira, aquela que o abençoava, agora vai se transformar na sua maior inimiga. Errante serás sobre a terra.
Não comerás mais do fruto da terra, porque a terra se abriu para receber o sangue do teu irmão inocente que saiu por causa das tuas mãos. Então, o pecado transforma amigos em inimigos, o pecado afasta, o pecado dissocia, o pecado desconstrói a bênção de sobre a vida das pessoas. Eu acho que foi bênção, Matheus. O que você Foi me diz? bacana demais, gostei muito. O pessoal que está conosco aí, acho também que acharam muito interessante. Ó, o pessoal que está ouvindo aí, que não conhecia ainda o pastor Felipe, embora é quase que impossível não conhecer o Sequinel, Não, mano, que isso. mas você vai lá no Insta do Sequinel, começa a seguir. O pastor Sequinel tem vídeos que ele posta no canal dele do YouTube, que tem abençoado muito a minha vida. São sempre reflexões muito inteligentes, cristãs, que vão abençoar muito você também. Então, segue lá, coloca para seguir também no canal do YouTube do pastor Felipe Sequinel e, ó, você vai ser muito abençoado, pode ter certeza disso. Obrigadão, Matheus. Deus abençoe. Esse cara que está aqui embaixo é escritor. Tem uma enciclopédia muito top sobre os personagens bíblicos aí, ó. Eu tenho essa autografada. Toda live eu tô fazendo com ela do lado. Propaganda, né, mano? É a alma do negócio, né? Posso dar um minutinho pro povo aí? Terça-feira. Sobre ela? Terça-feira, às 10 da noite. Bora fazer outra dessa? Terça, Pensando 10? sobre a palavra. A gente tinha combinado, foi na terça, não foi? Foi terça, eu tenho uma live, acho que é 7h30, mas dá pra gente fazer às 10. Às 10 horas da noite, 10, então, terça vai ser muito ser legal. mais Ó, uma troca de ideias para sobre você a não, palavra. você que está assistindo aí, para você não esquecer, coloca no despertador, vê a data de terça e coloca 5 para as 10, live, Sequinel e Mateus. Que aí, 5 minutos antes da live, o seu celular vai te despertar. Eu quero só dar um alô pro pessoal e o pessoal que ainda não conhece, escute isso. Você que ainda não conhece a enciclopédia, você que tem o desejo de entender mais a Bíblia, estudar mais a palavra do Senhor, você que é pastor, professor de escola bíblica dominical, professor de teologia, estudante de teologia, você que talvez não desenvolve, digamos que de algum modo geral, a prática do ensino bíblico, mas tem o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, esse material aqui vai te abençoar muito. É uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas, é uma obra de pesquisa, não é uma obra daquelas que você lê da página 1 até o final. Mas quando você, por exemplo, for estudar na Bíblia sobre Moisés, você vem aqui na letra M, às vezes tem 10, 15, 20 páginas da Bíblia te explicando a vida de um único personagem bíblico. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Por exemplo, Caim. São quase 10 páginas aqui explicando a vida de Caim. A Bíblia diz, Sequinel, que depois que Caim mata Abel, ele vai morar numa cidade chamada Nod, ali se casou, teve filhos e formou toda a sua família. Muita gente se pergunta, se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, com quem que Caim se casou? Quem foi a esposa de Caim? Ele foi morar numa outra cidade? Havia uma cidade fora do Éden? Como que a gente trabalha essa possibilidade se tudo começa no Éden? Então, para você que tem o desejo de entender a Bíblia, conhecer sobre a vida dos personagens bíblicos, essa obra vai te abençoar demais. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo, dúvidas que às vezes nós temos quando estamos lendo a Bíblia e sentimos falta de um livro que nos ajude a entender aquelas questões, que nos explique aquele contexto geral. Esse livro aqui vai te abençoar demais. É uma obra indispensável para você ter em sua casa, em sua biblioteca. Nós estamos nesses dias com uma promoção com frete grátis. É uma obra de quase 500 páginas que está apenas por R$ 49,90. Eu quero ter a alegria de enviar um exemplar desse para a sua cidade, para a sua residência, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Você pode adquirir esse material por um telefone de WhatsApp. Eu vou colocar o número aqui, Sequinel. Se você puder... vou fixar aqui. Fixa aí, por favor. Você estava falando, eu estava tentando achar aqui, eu estou na frente da estante, eu estava tentando achar aqui a minha, eu tenho. Essa é a minha autografada. Coisa boa. Ó, fixe esse número, por favor. Esse é um telefone de WhatsApp. Assim que terminar essa live, você que vai permanecer na live do Pastor Sequinel, assim que terminar a live do Pastor Sequinel de testemunhos, mande uma mensagem para esse número, eu mesmo vou te responder. Você pode adquirir pelo cartão de crédito, parcelar se for preciso, por boleto bancário, transferência bancária, enfim. É indispensável essa obra para você. Eu tive a alegria de ter a revisão dela pelo pastor Hernandes Dias Lopes e o prefácio dela pelo saudoso doutor, um jovem que está começando agora. Começando agora, né? E o outro mais jovem ainda foi quem fez o prefácio, doutor Russell Shedd. Hoje o Facebook me lembrou, 4 anos atrás,
Foi a última vez que eu tive com o Dr. Rousseau Shedd. Foi uma vez que nós jantamos juntos, conversamos muito. E quem imaginava que era a última vez que eu ia estar com o Dr. Shedd? Naquele ano mesmo, o Dr. Shedd faleceu. Você postou uma foto com ele agora há pouco, não postou? Postei, o Facebook me lembrou, postei lá. O Dr. Shedd chegou a escrever sobre essa obra, que ele não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma ferramenta que foi feita com o propósito de ser compacta, mas muito profunda, de uma leitura muito prática, para você que quer entender mais a Bíblia, que tem o desejo de estudar e conhecer mais a palavra do Senhor. Ó, essa é uma ferramenta que você precisa ter em sua casa, e eu quero ter a alegria de te enviar, sem você pagar um centavo de frete, direto para a sua residência, esse livro que vai te abençoar muito. Meu amigão, bom demais estar contigo aqui. Terça-feira, agora, 10 da noite, um bate-papo muito legal 22 entre eu horas. e o pastor Vai ser Felipe top. Sequinel. Coisa boa. Seu Vai ser sogro tá top. bem? Benzão, graças a Deus. Daqui a pouco, Que bom. acabando a live, eu vou para uma vigília de oração aqui na nossa igreja. A gente está orando para passar rápido essa pandemia, para a gente voltar com saudade daquele escutão, né, cara? Como que está Santa Catarina em relação a isso? Já abriu o estado, 30% do povo, cada templo pode receber, todo mundo com máscara, álcool gel, os cuidados, mas a gente está cultuando. Nossa cidade tem 200... Domingo a gente está fazendo 3 cultos para poder atender as pessoas. Nossa cidade tem 220 mil habitantes, é uma cidade pequena, Cabo Frio. Já está com 30 mil desempregos nesse período. É um caos terrível. E Deus ajude que o estado do Rio reabra, mas infelizmente esse conflito político aí, eu acho que vai levar um tempo. Eu acho que tem que existir um diálogo muito maior com relação às medidas, né? Uhum. A reaberturas, o jeito de reabrir e tal, mas tem muita gente sofrendo muito mais com a crise financeira causada pela pandemia do que com a própria pandemia em si. São 2 problemas terríveis, há um diálogo muito grande que precisa ser feito com relação a isso, né? Mas é bem complicado. O Paulo Aqui em Guedes... Santa Catarina, assim, o comércio já voltou, está tudo funcionando, tudo. Houve uma crise muito grande, muitas empresas fecharam, muito desemprego também, mas já está tudo funcionando. O povo está respeitando muito a questão de máscaras, de distanciamento, de higienização, né? Eu estava vindo, fui em Criciúma visitar minha família, Dia das Mães, eu não pude ir, fui hoje lá, e na volta parei em posto de combustível. O pessoal respeita muito aqui no estado, graças a Deus. E as igrejas, né, voltamos, respeitando também distanciamento, a gente colocou faixas para distanciar as pessoas, né, na igreja. Mas estamos levando, mano. É complicado. O Paulo Guedes, ele é muito sensato, né? Ele é um cara que sabe fazer a leitura do cenário de uma forma muito interessante. E aí ele colocou a ilustração das 2 ondas. Nós estamos ainda sem conseguir furar a primeira, que é a do coronavírus. Só que essa onda que está vindo não deixa a gente ver que por trás dela tem uma onda maior chegando, que é a econômica, do desemprego. Então, é um tempo difícil que o nosso país, não só o nosso país, o mundo está enfrentando. Que Deus dê graça a todos nós. Um abraço ao pessoal. Está terminando aqui, abriu a contagem regressiva. Vou terminar liberando uma palavra de Deus para todo mundo que está aqui na live. Amém. Você que crê em Jesus, que serve a Deus, que é fiel ao Senhor, Deus vai cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família. Amém. Deus vai cuidar das tuas finanças, Deus não vai te deixar faltar. Deus vai prover sobre a tua vida, não vai faltar o pão sobre a tua mesa, porque nunca vi um justo ser desamparado ou abandonado por Deus, a sua descendência mendigar o pão. Isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus não falha. Os políticos falham, a economia pode se desestruturar, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Meus lindos, se vocês quiserem edificar suas vidas com testemunhos que abençoem vocês, eu vou abrir agorinha uma outra live de testemunhos. Mateus, você é uma bênção, cara. Terça-feira tamo junto. Terça-feira, um abraço a todos que estão aí. Muita gente querida passou aí. Meu abraço a todos vocês. Valeu.